Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da Carta de Gestão de agosto de 2020 da gestora Exploritas. Performance. O Exploritas Alpha América Latina teve desempenho negativo de menos 3,69% no mês. O destaque foi a abertura da taxa de juros nas NTN-Bs longas que tiveram contribuição negativa de menos 275 bips, devolvendo parte dos 491 bips de ganho obtido no mês anterior. O yield da NTN-B 50 saiu de 3,70% para 4,04% e, apesar da volatilidade de curto prazo, ainda vemos o papel como uma boa oportunidade de investimento em um mundo de taxas de juros reais negativas. Na parte de ações, tivemos perdas de 133 bips com uma posição média comprada de 37% do fundo. Tivemos uma grande dispersão de performance entre os países da região. Brasil e Chile sofreram as maiores quedas em dólares, menos 9% e menos 9,8% respectivamente, enquanto Peru e Colômbia lideraram o movimento de alta, subindo 7,2% e 3,2% em dólares. No livro de bonds, seguimos com ganhos de 229 bips no mês, mas com uma perda no hedge cambial de 152 bips. Esse hedge converte as posições compradas em dólares para reais. Visão macro. Seguimos com a tese central de que os juros mundiais permanecerão baixos por bastante tempo, como forma de estimular as economias na saída da crise e trazer a inflação nos países desenvolvidos para mais próximo das metas. Nos Estados Unidos, o Fed foi um pouco além, ao anunciar em agosto o que na prática é um aumento da meta de inflação a ser perseguida nos próximos anos, como forma de compensar o longo período em que esta rodou abaixo dos objetivos. Acreditamos que, se as expectativas de inflação não subirem adiante, refletindo essa nova política, o Fed deve em breve anunciar medidas adicionais, possivelmente intervindo diretamente na inclinação da curva de juros, de forma a garantir que esse novo objetivo seja cumprido no futuro. De forma geral, esse ambiente tende a provocar um enfraquecimento do dólar frente às outras moedas e uma pressão para baixo nas taxas de juros de médio prazo do mundo. Eventos que são correlacionados historicamente com a melhora no retorno dos ativos emergentes. Para se beneficiar de fato desse ambiente, é necessário, porém, que o Brasil mantenha um mínimo de organização local, sinalizando 1. Cumprimento do teto de gastos sem tergiversações a partir de 2021. 2. Permanência da atual equipe econômica, em especial o ministro Paulo Guedes. 3. Um plano sólido de financiamento dos programas sociais e de investimentos públicos pretendidos pelo presidente para os próximos anos. 4. Uma coordenação política no Congresso que sustente os 3 pontos acima. Em agosto, vimos nossa tese de que o Brasil será beneficiado por esse ambiente mundial de juros baixos ser desafiada por ameaças alternadas aos 4 pontos acima. Em alguns episódios, vimos rumores infundados que efetivamente causaram volatilidade nos mercados. Em outros, vimos ameaças reais que acabaram sendo contornadas, evitando um mal maior, como no caso da votação sobre o uso de recursos emergenciais para aumentos dos salários nos estados. Nossa visão atual é de que, se o Brasil apresentar ao mundo esse mínimo de coordenação interna para a resolução de seus conflitos políticos e problemas fiscais, os ativos locais em dólares já estão com preços descontados o suficiente para fornecer boas taxas de retorno adiante. Os eventos de agosto, embora mereçam algum cuidado e tenham deixado boa parte do mercado pessimista com o Brasil, não são suficientes para descarrilhar a tese de que, aos valuations atuais, o Brasil pode oferecer taxas de retorno atrativas em dólares, tanto no juro real longo como na bolsa, em especial nas ações mais defensivas em que temos apostado, como o setor de saneamento, energia, grandes exportadoras e certas empresas de consumo. Historicamente, é normal observarmos alguma volatilidade nos mercados em períodos de discussões orçamentárias,
E no momento atual, em que se combate os efeitos de uma pandemia com gastos fiscais vultosos, é de se esperar que esse efeito seja amplificado. Em breve, porém, o orçamento estará pronto e, a nosso entender, mesmo com discussões e volatilidade de bastidores, sinalizará oficialmente o cumprimento do teto de gastos em 2021, com o apoio das lideranças do Congresso. Quando isso acontecer de fato, entendemos que o preço de Brasil será outro. Por isso, agora é o momento de estar posicionado em que pese as dificuldades do trajeto. E quanto ao risco de inflação e possíveis aumentos de juros no futuro? Num ambiente de estímulos fiscais e monetários tão elevados, é claro que essa é uma preocupação que tem que ficar no horizonte. Gostaríamos de lembrar também que são justamente esses estímulos que estão nos permitindo sair da crise com uma queda de PIB bem menor do que era esperada no auge da pandemia. A alternativa seria manter os gastos mais contidos, mas assistir a um desastre no PIB possivelmente atingindo 2 dígitos, com todos os seus efeitos deletérios sobre o sistema financeiro e o feedback negativo sobre a arrecadação fiscal e a dívida pública. Mesmo com esses estímulos e a queda menor da atividade, porém, ainda estamos falando num hiato do PIB que deve encerrar o ano em nível muito pior do que estava no final do ano passado, o que sinaliza que em 2021 a prioridade do Banco Central seguirá sendo estimular a recuperação da economia para evitar mais um ano de inflação muito abaixo da meta. Quanto ao repasse cambial, há que se notar que ele já está de fato acontecendo nos preços de bens tradables, principalmente alimentos e duráveis, mas ainda assim a inflação geral continua abaixo do piso da meta devido ao efeito deflacionário dos serviços. No ano que vem, essa equação tende a se inverter, com a inflação de serviços menos negativa, mas, por outro lado, uma inflação de bens tradables bem menos pressionada, tendo como resultado final uma inflação geral maior, mas ainda confortavelmente dentro das metas. Mesmo que você não acredite nesse cenário, a curva de juros já precifica um quadro clássico de que o Banco Central errou, com altas agressivas de juros a partir de janeiro do ano que vem, mesmo com o hiato do PIB enorme e o Banco Central sinalizando explicitamente que não subirá juros com inflação esperada abaixo da meta no horizonte relevante, como é o caso de 2021. Voltamos ao ponto, então, do valuation atual dos ativos já estar bastante descontado e embutir uma grande dose de pessimismo quanto ao quadro macro brasileiro. Não acreditamos que o Banco Central errou ao cortar a taxa de juros para os atuais níveis diante do quadro macro que se apresentou, e as expectativas de inflação bem comportadas embutidas nos preços dos ativos são um sinal claro disso. Por último, a Argentina anunciou no final de agosto um acordo com credores que reestrutura 99% de sua dívida. O valor recuperado pelos credores, descontado a uma taxa de 10,5%, é de aproximadamente 53% o valor de face dos papéis. Nas próximas semanas, devemos ter a resolução da negociação com as províncias, onde se espera uma oferta um pouco superior ao oferecido pelo soberano. Os bondes de Buenos Aires subiram 9% em dólares no mês de agosto, chegando a 47% do valor de face. Temos aproveitado esse movimento para seguirmos reduzindo nossa posição nesses papéis. Seguimos à disposição para maiores esclarecimentos. Gratos, time Explóritas. E isso é tudo. Obrigado por escutar mais esse episódio. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta está na descrição. Para ficar por dentro das nossas postagens, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal e entre no nosso grupo do Telegram. Obrigado e até a próxima!